Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa correção de atividade. Para hoje, nós vamos utilizar esse material. Acredito que todos vocês já estejam com ele em mãos. O nosso caderno de atividade de língua portuguesa mais PAIC, onde nós vamos corrigir a atividade 16. Confere a atividade 16. Só um minuto. Atividade 16, texto pamonha doce, certo? Onde nessa atividade, ela tinha um objetivo da gente dar continuidade aos conteúdos referentes à gramática, verbo, mas antes disso, a gente tem a atividade que trabalha com gênero textual e também com pronomes. Acredito que vocês perceberam. A gente já vai discutir qual era o gênero textual que estava nessa atividade. Vamos também rever alguns pronomes e trabalhar verbo, dando sequência às nossas atividades das últimas aulas, tá? Então, vocês já estão observando aí a nossa tela, né? Já estou transmitindo para vocês. Então, caderno de atividades mais PAIC, atividade 16. Então, o texto que a gente tem disponível é o texto pamonha doce. Ele que traz, que faz a abertura da atividade. E a partir desse texto, a gente vai desenvolver as atividades propostas. Então, eu queria que o João Victor fizesse a leitura para mim do texto. Você liga o seu microfone aí, João Victor, e faça a leitura para nós. Pamonha doce. Ingredientes: 12 espigas de milho verde, 1 xícara de açúcar, peixe refinado, 1 xícara de leite ou leite de coco. Modo de fazer: descasque o milho, reservando as pamonhas mais bonitas. Elas servirão para embrulhar. As pamonhas: rale as espigas, bate no liquidificador o milho ralado, o açúcar e o leite. Coloque a massa nas palhas de milho e amarre bem, como se fossem trouxinhas. Cozinhe em água fervente por 1 hora e sirva as pamonhas mornas ou frias. As pamonhas também podem ser costuradas imitando saquinhos. Rendimento: 20 pamonhas. Muito bem, João Victor. Obrigado. Então, vamos lá, Aqui eu vi que chegou o Paulo Vitor. Seja bem-vindo, Paulo Vitor, Gustavo. Tem mais alguém que eu não chamei ainda? Acho que foram esses mesmo, São alguns que chegaram agora. Nós estamos já iniciando a nossa correção. Então, vamos lá. Feita a leitura, pamonha doce, pelo João Victor, a gente tem aqui algumas questões para a gente corrigir. A primeira questão da atividade pedia para a gente identificar o gênero textual. E aí eu queria ouvir do Paulo Vitor. Paulo Vitor, qual foi a resposta da primeira questão? Você colocou o quê? Liga aí seu microfone, Paulo Vitor. Aí responda para a gente qual é o gênero textual do texto lido. Acho que travou, a conexão aí do Paulo Vitor. Paulo Henrique, qual foi a sua resposta, Paulo Henrique? Receita. Receita, muito bem. Então, nós temos aqui uma receita culinária, não é isso? Então, vão compartilhando aí nos comentários as respostas de vocês no nosso chat, tá? E aí a gente vai discutindo. Então, a gente tem aqui o texto que o João Victor leu para a gente, que vocês leram na realização da atividade, uma receita culinária. Que a gente sabe que se trata de um texto instrucional, não é isso? A gente não pode esquecer dessa informação, que a receita ela é um texto instrucional. Então, responde aí daí a primeira questão. É um gênero textual fácil, que vocês já trabalham com ele desde os anos iniciais, do ensino fundamental, lá desde o primeiro ano, segundo ano, vocês já trabalham bastante, mas é importante que vocês saibam identificar, tá?
E aí uma das características presentes nesse texto é justamente os ingredientes, né, a disposição, a lista dos ingredientes e o modo de preparo. Então, sempre que a gente vê essa organização, é importante a gente saber caracterizar ela como gênero textual receita. Ok? E qual é a finalidade desse texto, Cauane? Só voltando um pouquinho aqui, você disse que errou, né, Gustavo? Qual foi o gênero que você tinha colocado, Gustavo? Liguem aos Eu tinha acertado, só errei a palavra. Ah, sim, a escrita, a ortografia da palavra, né? Uhum. Ah, sim, que bom. Cauane colocou aqui no chat. Vamos verificar aqui no chat. Cauane disse que a finalidade é ensinar a fazer algo. E no caso aqui, era ensinar como se prepara uma pamonha doce. Acertaram? Acertei. Muito bem, Paulo Henrique. Gustavo, Milena, todo mundo acertando. Eu estou acompanhando aqui também no meu celular, no chat as respostas de vocês, tá? Então aqui nós temos que o gênero textual é uma receita culinária. Todos nós sabemos que se trata de um texto instrucional. E a finalidade desse texto que nós acabamos de ler é ensinar como se prepara uma pamonha doce. Que materiais serão necessários para preparar as pamonhas? Milena. Doze espigas de milho verde, uma xícara de açúcar refinado, uma xícara de leite ou leite de coco. Muito bem, Milena. Então, para a gente fazer a pamonha, para a gente conseguir preparar essa pamonha, nós iremos precisar de alguns materiais, né, que são justamente os ingredientes. 12 espigas de milho verde, uma xícara de açúcar e uma xícara de leite ou de leite de coco, né? Pode ser leite normal ou leite de coco. Pelo chat aqui a gente consegue ver que está todo mundo acertando. Cauane, Gustavo. Vou pedir que vocês desliguem o microfone. Só liguem na hora que vocês forem responder. Obrigado. Vamos lá para a próxima. Na frase, elas, né, aqui é a palavrinha-chave destacada, elas servirão para embrulhar as pamonhas. O termo destacado se refere a quem? Podem responder à vontade. As pamonhas. As pamonhas? As pamonhas. Será que é as pamonhas? Olha a palavrinha elas. No livro de vocês a palavrinha está destacada. Só me confirmem. Essa palavrinha elas está destacada no livro de vocês. Palhas de milho. Olha, a palavra destacada é elas. Está dando para vocês verem aí. Essa palavrinha elas, ó, elas servirão para embrulhar as pamonhas. Lembra que quando a gente trabalhou esse descritor, eu sempre pedi para vocês substituírem as alternativas. Então, se a gente substituir, ó, elas por espigas de milho, será que eu vou utilizar as espigas de milho servirão para embrulhar as pamonhas? Não, né? Porque as espigas de milho elas vão servir para fazer a pamonha, não vão embrulhar. As pamonhas servirão para embrulhar as pamonhas? Também não. Como é que as pamonhas vão embrulhar outra pamonha? Entenderam a ideia que eu estou querendo apresentar para vocês? Xícaras de leite e açúcar. Será que as xícaras de leite e açúcar servirão para embrulhar as pamonhas? Isso, estou vendo aí no chat todo mundo participando. Não, né, Paulo Henrique? Ou as palhas de milho servirão para embrulhar as pamonhas? Sim. Sim, muito bem. São justamente as palhas de milho, quando a gente vai fazer a pamonha, né, que servem
como material para embrulhar as pamonhas, para em seguida a gente colocar elas, né, no fogo para cozinhar. A gente é interessante também, eu vou voltar aqui no texto, para a gente identificar. Não sei se o ponteiro do mouse aparece aí para vocês, mas olhem só. A gente tem essa informação lá no final do texto. Se vocês voltarem no texto, vocês vão ver, ó. Cozinhe a água fervente por 1 hora, escorra e sirva as pamonhas mornas ou frias. As palhas também podem ser costuradas imitando saquinhos. Então, essa informação ela já vai ajudar. Ó. As palhas também podem ser costuradas imitando saquinhos. E aí a gente volta lá no início do texto, onde diz, ó, descasque o milho, reservando as palhas mais bonitas. Aqui é que tem a chave da resposta. As palhas mais bonitas. Elas, olha só, elas quem? Aí sempre voltar na frase anterior, como eu já expliquei para vocês. Então a gente volta na frase anterior, as palhas mais bonitas. Lá no final, né, também refere-se às palhas que foram costuradas, enfim. Ou seja, quando a gente chega aqui, elas servirão para embrulhar, a gente tem como resposta correta a letra D, que são as palhas de milho que servirão para embrulhar as pamonhas. Essa questão não dava para a gente errar, porque todo mundo aí sabe como é que faz a pamonha. E como é que a gente embrulha as pamonhas? Com as palhas de milho. Cauane acertou, Gustavo, quem mais acertou? Coloca aí no chat. Paulo Vitor, tá acertando tudo, Paulo Vitor? João Victor está acertando, muito bem, João Victor. Muito bem, Milena, Gustavo. Pela atividade que vocês tinham me enviado, eu vi que vocês acertaram bastante, conseguiram já, né, já conhecem bem o gênero textual, né, e esses descritores todos aqui já foram trabalhados lá desde o 4º ano, a gente reforça bastante essa ideia, e aí a gente agora só está dando continuidade, reforçando essas habilidades, tá? Então vamos dar continuidade. Questão 5. Essa receita dá para preparar. O que dá para preparar com essa receita? Pode compartilhar aí comigo. Pode ligar o microfone e falar. Colocando no chat isso, ó. Estou colocando aqui 20 pamonhas, 20 pamonhas. Todo mundo colocou 20 pamonhas? Ó, essa receita dá para preparar 12 espigas de milho? Não, 12 espigas de milho eram um ingrediente para fazer a pamonha. 2 xícaras de leite morno? Também era ingrediente. 2 xícaras de leite de coco? Também era ingrediente, né? Ou leite de coco vocês poderiam utilizar. Ou seja, o rendimento, lá no final do texto, né, a gente tinha essa informação. Que essa receita daria para preparar, ou seja, o rendimento dela seria de 20 pamonhas. Então a resposta correta é a letra B. Vamos ver aqui no chat, todo mundo acertando. Justamente, 20 pamonhas. Parabéns. A questão 6 trazia a seguinte situação. Escolha as palavras que podem substituir os termos destacados nas frases. Então, vocês tinham 4 palavrinhas. Lê para mim aí, Gustavo, quais são essas palavras? Gustavo? Conosco, li, mi, os. Isso. E essas palavrinhas, a gente chama elas de pronomes, tá? São pronomes pessoais oblíquos. E aí vocês deveriam utilizar eles substituindo, né, alguns substantivos aí nas frases, e aí substituindo por esses pronomes. Na letra A, Fábio enviou flores para a namorada. Como é que ficou essa frase, Cauane? Cauane não, Milena. Helena? Paulo Henrique, como foi que você respondeu a letra A?
Fábio enviou-lhe flores. Pronto. Fábio enviou-lhe flores. Ou seja, ele enviou flores para quem? Para a namorada. Enviou-lhe. Então, lhe aqui se refere à namorada. Então, como a gente já viu o conceito de pronome, né? Os pronomes servem para substituir os nomes. Então, em vez de eu escrever Fábio enviou flores para a namorada, eu posso escrever Fábio enviou-lhe flores. Letra B. Pedro irá ao cinema comigo e com Jair. Comigo e com Jair. Como é que fica essa frase? Fica livre aí para vocês responderem. João Victor. Pedro irá ao cinema conosco. Pedro irá ao cinema conosco. Muito bem. Acompanhando aqui pelo chat, estou vendo todo mundo acertando, né? Muito bem. João Victor, agora você vai responder o próximo, tá? Cacilda beijou os amigos com muito carinho. Como é que fica essa frase? Cacilda beijou-os com muito carinho. Muito bem, João Victor. Também está acertando. Paulo Vitor está colocando aqui no chat que está acertando. Muito bem, Paulo Vitor. Então, Cacilda beijou-os com muito carinho. O pronome os aqui, ele está substituindo quem? Os amigos, não é isso? Cacilda beijou os amigos, ou seja, Cacilda beijou-os com muito carinho. E a letra D, papai deu uma linda bicicleta para mim. Como é que fica essa frase? Papai me deu uma linda bicicleta. Papai me deu uma linda bicicleta. Então, aqui, como vocês podem observar, nós temos pronomes pessoais oblíquos. Coloquem aí do ladinho. Anotem também aí para vocês não esquecerem que esses pronomes que nós utilizamos são pronomes pessoais oblíquos. Corrijam aí as alternativas. Pelo que eu vi aqui, todo mundo está acertando. Então, coloca aí do ladinho do livro de vocês, né, essa classificação aí, para vocês não esquecerem. Fábio enviou-lhe flores. Pedro irá ao cinema conosco. Cacilda beijou-os com muito carinho. E papai me deu uma linda bicicleta. Corrigido? Todo mundo ok? Posso ir para a próxima? Sim. Vamos lá. Questão 7. Circule no modo de fazer as palavras que indicam ações a serem realizadas pela pessoa que irá preparar a receita. Como é que eu chamo essas palavras que indicam uma ação? Alguém sabe me dizer? Alguém saberia me dizer como é que eu chamo? Isso, Cauane, verbos. Cauane colocou aqui no chat que são os verbos. Ou seja, lá no modo de preparo, vocês iam identificar os verbos que indicariam ações a serem realizadas pela pessoa. Então, se eu fosse fazer a receita, quais são os verbos de ação? Vamos identificar? Lembrando que vocês vão utilizar o modo de fazer, certo? Qual é a primeira palavra que vocês destacaram? Qual é a primeira palavra? Descasque o milho. Descasque, não é isso? Muito bem. Alguém mais colocou essa palavra? Posso continuar? Estão destacando aí, descasque. Pronto, estou vendo aqui, né? Rale. Alguém colocou rale, do verbo ralar? Outra palavra, vamos me falando aí para me destacar aqui. Bata. Bata, do verbo bater. Muito bem. O que mais? Cozinhe. Cozinhe. Mas antes de cozinhe tem coloque. Alguém colocou? Coloque. Cauane está falando aqui no chat. Coloque. Depois de coloque.
Amarre. Amarre. Muito bem. Cozinhe, né? Vocês já falaram. Cauane está colocando. Cauane não, a Milena. Escorra. Tem mais alguma palavra que indica alguma ação que eu devo fazer se eu fosse preparar essa receita? Sirva. Sirva. Muito bem. Colocou todos, né, Cauane? Tem mais alguma? Descasque, rale, bata, amarre, coloque, cozinhe, escorra e sirva. Então, todas essas palavras indicam uma ação, ou seja, são palavras classificadas como verbos. Não podemos esquecer disso, tá? E aí a questão 8 complementa o que a gente está aqui conversando. As palavras enviar, ir, beijar e dar indicam ações. Então, essas palavras são classificadas como? São substantivos, verbos, adjetivos ou artigos? Alguém fale aí, por favor. Verbos, muito bem. Estou vendo aqui no chat também, a Cauane já colocou. São verbos. Essas palavrinhas que indicam uma ação são classificadas como verbos. Enviar, ir, beijar, dar e todas aquelas que a gente destacou lá no texto Pamonha Doce. Ok? A questão 9, para a gente finalizar a nossa correção, olha só, estou vendo aqui no chat, todo mundo acertando, fico muito feliz de vocês, né, terem compreendido. Se alguém ainda tem dúvidas sobre verbos, tem uma videoaula no meu canal que vocês podem reassistir para tirar todas as dúvidas referente a verbos, tá? Então vamos lá para a nossa questão 9. Antes da questão, vem uma dica, né? Importante. De acordo com a terminação, os verbos se reúnem em grupos. Que grupos são esses, Paulo Henrique? João Victor, pode ler aí para mim? Gustavo, você pode ler essa tabelinha aí para mim, ó. Verbos terminados em AR. Segundo, verbos terminados em ER. 3. Verbos terminados em IR. Isso. No caso, 3 é a terceira conjugação, não é isso? Não pode esquecer. Primeira conjugação são os verbos terminados em AR. Segunda conjugação, verbos terminados em ER. E terceira conjugação, verbos terminados em IR. Então, vocês tinham que preencher a tabela com exemplo de verbos. Então, aqui era uma resposta pessoal, né? A gente pode ter várias respostas diferentes aqui, contanto que esses verbos terminem com AR, ER e IR. Viu? Eu lembro que na atividade, quando vocês fizeram a devolutiva para mim, algumas pessoas, entre essas palavras, deixaram alguma palavrinha, né, sem essa terminação. Então, prestem atenção agora e confiram o que vocês colocaram. Então, deixa eu ver quem é que continua aqui online com a gente. Começar aqui com o João Victor. Ok, João Victor? Cite as suas palavras que você fez na primeira conjugação. Liga o microfone. Isso. Chorar, amar, olhar, beijar e cantar. Muito bem, João Victor. Então, todas as palavrinhas que o João Victor utilizou são terminadas em AR, ou seja, pertencem à primeira conjugação. Milena, ligue seu microfone aí. Cite as palavras que você colocou na segunda conjugação, Milena. Milena? Então fale, Cauane. Não está dando certo da Milena? Fale aí, Cauane. Ligue seu microfone. Correr. Escrever. Beber. Comer e ler. Só repete as duas primeiras que eu não consegui entender. Correr.
e escrever. Muito bem. Milena, você quer falar agora, Milena, as suas, da segunda conjugação? Milena? Sorrir, rir, agir, dormir. Pronto, você falou da terceira conjugação, né? Confere. Ela falou da terceira conjugação, ela está colocando aqui no chat, né? São as palavrinhas terminadas em IR. Paulo Vitor, você está me ouvindo, Paulo Vitor? Não estou conseguindo contato, Paulo Vitor. Ô, Gustavo. Gustavo, fala aí para mim as palavrinhas da terceira conjugação que você utilizou. Ir, medir, rir, ouvir, cair. Muito bem, parabéns. Quem que eu não ouvi ainda? Só o Paulo Vitor, né? Que eu não consigo... Ele não está conseguindo ligar o microfone. Você consegue ligar o microfone, Paulo Vitor? Não está conseguindo, né? Então, eu coloquei algumas palavrinhas aqui, ó, para ajudar vocês, né? Primeira conjugação, amar, namorar, estudar, cozinhar, digitar. Mas essas não são as respostas corretas. As de vocês também estão contando que elas terminem em AR. Aqui são algumas sugestões, tá? Não vão apagar as atividades de vocês, não. Aqui são algumas que eu coloquei, que aí para vocês perceberem que são as palavrinhas terminadas em AR, ok? Segunda conjugação, terminados em ER. Escrever, chover, viu? Ó, chover também é um verbo, porque indica um fenômeno da natureza. Aí, o verbo, vocês lembram que indicam 3 situações: ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, os verbos indicam essas 3 situações. Então, chover é um fenômeno da natureza. Ser, que é estado, né? Comer e beber. Todas terminadas em ER. Terceira conjugação, sorrir, colorir, curtir, servir e seguir. São todas palavras, né, que indicam ação e terminados em IR. Ok? Compreendido? Todo mundo acertando. Vendo aqui no chat, todo mundo colocando que acertou. Muito bem. Então, conseguiram compreender? Ficou claro direitinho as questões? Todo mundo compreendido? Alguém quer falar alguma coisa? Gostaram da atividade? Gostaram da correção? Nada? Gostaram? Estou vendo aqui no chat. Acertou todas, Cauane. Parabéns. Paulo Vitor tinha colocado que também tinha acertado, né, a tabelinha dele, né, Paulo Vitor? Ok, Paulo Vitor? Não sei se o Paulo Vitor está ouvindo. Ele não tem nenhuma reação. Enfim, então vamos finalizar, né, a nossa correção. Queria agradecer aí a participação de vocês, né, nesse momento, por estar contribuindo. Nossos colegas que não conseguiram acessar por não ter o aplicativo ou por questão mesmo de conexão de internet, né, eu estou gravando aqui a nossa correção e estarei compartilhando no YouTube. Então, se alguma questão não ficou clara, não deu tempo de fazer a correção para vocês, vocês podem também rever depois lá no YouTube, tá certo? Então, tchau, grande abraço a todos e até amanhã, né? Amanhã a gente tem aula novamente. Amanhã a gente vai fazer a correção de matemática. Tchau! Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.